depois que você estreou, para se adaptar ao Rio de Janeiro. Como é que você está se sentindo agora, não só ao clima, ao ambiente interno, porque vem aí agora uma sequência de jogos até o Mundial de Clubes, que é a primeira grande parada no Campeonato Brasileiro. Serão 20 partidas em 75 dias aproximadamente. Como é que você está para realmente agora sim começar com uma pré-temporada no Vasco da Gama? Sim, boa tarde. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço devido ao clima que é diferente, mas agora estou bem melhor. Tive algumas semanas para entender o, o que o Mister quer, o que eu posso ajudar como jogador, e eu estou muito feliz de estar aqui. Lloyd, Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco. Eu queria que você falasse a respeito do seu posicionamento dentro de campo. Você atuava muito pelo lado direito, mas desde que você fez a sua estreia, você vem jogando mais pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho disso, a sua preferência, onde atuar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ou até mesmo alguma outra posição. Como você se sente mais à vontade dentro de campo para ajudar o Vasco? Sim, eu sempre joguei as duas posições, eu sempre joguei na esquerda e na direita. Eu acho que é um pouco por conta da adaptação, tem sido diferente, é um futebol diferente, é um futebol mais pegado, mas eu estou aqui para jogar na posição em que o Mister escolher que eu tenha que fazer aquela função, tanto na esquerda como na direita, eu posso jogar. Eu acho que isso não é um fator que faça eu dizer que os poucos minutos que eu tive, se eu joguei mal ou bem, é por conta disso, da posição, não. Não, não é. Lloyd, boa tarde, Igor Dorileu da Band, seja bem-vindo. Durante a negociação com o Vasco, você em diversos momentos manifestou a vontade de vir logo para o Vasco. Queria saber o que você conhecia sobre o Vasco antes de ser procurado pelo clube e de onde veio toda essa vontade de vestir a camisa do Vasco. É porque quando eu era mais novo, tinha aquele projeto de buscar jogadores jovens em Angola. E um dos primeiros foi o Geraldo, que foi para o Curitiba. E todos nós tínhamos esse sonho de vir para o Brasil fazer a formação. Então eu dizia sempre para minha avó, eu não vou te levar quando eu for para o Vasco. E isso ficou para sempre, até quando eu assinei e estavam a fazer a negociação, os meus irmãos disseram, o Lloyd já dizia que não vai te levar para o Vasco, não sei o quê. E quando eu tive a oportunidade de vir para o Gigante, que é o Vasco, esse clube, eu não hesitei, quis logo. Tudo bem, Lloyd? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Eu vou dar uma continuidade no que o Dorileu perguntou, porque numa conversa com o Pedrinho, ele falou não só dessa sua vontade, mas que no papo de vocês dois, você demonstrou que conhecia várias coisas sobre o Vasco. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que você conhece do Vasco, o que você conhece da história do Vasco e como foi esse papo com o presidente que fez você até depois entrar na rede social, pedir para te liberar com toda aquela confusão lá de trás. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Conheço muito a história do Vasco, sei da, das lendas que são o Vasco, do Romário, do Edmundo, esses jogadores que são ídolos para nós, não só aqui, como mundiais. E sei da relação que eles têm também com os escravos, da oportunidade que esses tiveram nesse clube. Então, quando apareceu a oportunidade, não hesitei, repito novamente. Eu quis estar aqui, eu quero estar aqui e estou feliz. Foi boa, foi rápida até. Não falamos muito. Ele me explicou o projeto do Vasco e eu disse logo que quero vir. Oi, Lloyd, tudo bom? Boa tarde, bem-vindo. Você fez base no esporte, um time com muita torcida, você vem do futebol turco, que também a torcida é bastante apaixonada. Queria perguntar para você como está a adaptação e como você lida com a pressão do torcedor, já que você chega num clube também com a torcida muito grande aqui no Brasil. Eu lido tranquilo, porque quando você quer jogar num clube gigante, como é o Vasco, és uma pessoa exposta, estás suscetível a tudo. Então tem críticas boas, tem críticas más. O importante é focar no trabalho e continuar focado que as coisas vão correr bem. Em algum momento as coisas vão correr bem. Está tranquilo. Mas as críticas são normais, as pessoas vão falar sempre. Isso é normal. Eu lido isso de forma normal. Lloyd, bom dia. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Essa temporada do Vasco ela vai ser marcada por um calendário muito apertado, de muitas partidas, mas um aspecto em específico ele destaca-se um pouco, que é o retorno do Vasco a uma competição internacional, a Copa Sul-Americana. A gente sabe que a Libertadores, especialmente, tem
carinho internacional. Sul-Americana talvez tenha esse carinho também. Eu queria ouvir um pouco de você, se já tem alguma noção da importância dessa competição, principalmente para o Vasco, em voltar a disputá-la. Quando jogas num clube grande como o Vasco, todas as competições são importantes. Então vamos focar jogo a jogo e ver o que é que nós podemos tirar, o melhor de cada jogo. Não consigo dizer que essa competição é mais importante que a outra, porque depende muito. Se é um clube grande, estás obrigado sempre a ganhar. Então prefiro estar focado jogo após jogo. Lloyd, bem-vindo ao Vasco, Luiz Assado, GE. Globo. Você falou um pouquinho sobre a sua adaptação. O Carille já tinha comentado depois do jogo contra o Flamengo que esse período seria importante para os reforços, né? Por conta do clima, principalmente. Queria entender o que foi mais importante nessas últimas semanas, assim, para você e até para os outros reforços, para entrar, né, na sintonia com o restante do grupo, com o entrosamento e tal, para agora começar o brasileiro já todo mundo na mesma página. Obrigada. Acho que o mais difícil tem sido o calor. Em África é calor, mas não é assim. Conforme faz o calor do Rio é diferente, é abafado, tens dificuldade em respirar, às vezes tens algumas tonturas, mas acho que o corpo adapta-se. Então, é ficar tranquilo, sem muita ansiedade e deixar as coisas correrem normal. Lloyd, bem-vindo ao Vasco, Pedro Brandão do Lance. Eu queria perguntar para você ainda nesse sentido de adaptação, mas mais direcionado a jogar no futebol brasileiro, jogar com esses jogadores. Você já teve oportunidade agora que chegou, mas oficialmente apresentado agora e com treinamento agora de início. Você consegue trazer alguma diferença para a gente dos treinamentos, do estilo de jogo dos jogadores, da parte técnica, tática? O que você consegue trazer para a gente que você percebe de diferente? Consigo, acho. Eu sou um jogador rápido, sou um jogador que gosta de ir para cima, com características diferentes de outros extremos que são mais técnicos, tipo o Nuno, o Garré. Tem um jogo mais interior, eu sou mais de ruptura, ir para cima. Eu acho que eu consigo e eu vou trazer algo de diferente para o jogo. Lloyd, boa tarde. Bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Lloyd, eu queria saber de você, porque o campeonato europeu não tem essa quantidade de jogos como vai ter aqui no Brasil que você vai enfrentar. Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, e o Brasil é um país intercontinental, é um país muito grande. Queria saber de você sobre essa adaptação, se você já está preparado, se já te falaram, acredito que o Vasco, seu staff já deve ter te falado isso. E uma outra perguntinha rápida, a torcida do Vasco já te abraçou. Você está preparado para, com todo respeito, o artista fazer belas obras de artes aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama? Bem-vindo, sucesso, querido. Foi uma pergunta longa. Não gravei muita coisa. Eu não tinha noção de que a live ia repercutir do jeito que repercutiu. E eu também não tinha noção que eu seria abraçado do jeito que eu fui. Mas é que eu digo sempre, aconteceu, são responsabilidades minhas, fui eu quem criei, então tenho que aguentar com isso. Só. E sobre o país, que é um país grande, você disputar esses campeonatos todos, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, porque você vem da Europa, que não tem essa quantidade de jogos. Para vocês que vêm da Europa, como é essa adaptação com essa quantidade de jogos? E não vão ter muito descanso, pelo menos até maio vai ser um jogo em cima do outro. Como é que é isso para você que vem do futebol europeu? É difícil, porque nós só jogávamos um jogo na semana. Aqui tu tens 2 jogos e tens que recuperar rápido, mas eu acho que o corpo adapta-se. Depois de um tempo o corpo vai corresponder a isso. Lloyd, boa tarde. Rodrigo Crevelário do canal Podcast Cruz Maltino, Digão. Vou pegar um pouquinho lá na sua chegada, né? E queria saber, quando você chegou aqui, como que o grupo te abraçou, como que foi a sua chegada aqui no Vasco, e também se você já conseguiu assimilar as ideias do treinador, porque as informações que vêm para a imprensa é que você tem feito bons treinos. Então, quero saber se você já conseguiu assimilar as ideias do Mister, como você chamou algumas respostas atrás. Me abraçaram bem, gozaram muito da situação também. Eles têm uns nomes assim
chama um artista, não sei o quê, quero vir para o Vasco, eles gozam muito, mas é um grupo maravilhoso, são pessoas fantásticas. Temos grandes nomes como Coutinho, Payet, Verrete, são grandes jogadores, mas estão aí para dar exemplo. Eu até imito muito o Payet, porque o Payet, depois dos treinos, está sempre aí a fazer fisioterapia, eu imito, vejo logo. Ele tira 2 águas de coco, eu também faço a mesma coisa. Estou sempre a imitar os bons exemplos. E qual foi a outra pergunta? As ideias do Mister, como você chamou o treinador. Sim, eu acho que taticamente não é muito diferente do que se pede na Europa. É corrida nas costas, corrida no espaço, o Mister quer ter bola. Acho que é a mesma coisa, não é mesmo só adaptação ao clima e com o tempo as coisas vão acontecer. Olá, Lloyd. Seja bem-vindo ao Vasco. Joel Silva, do canal Colina em Foco. A live, como você mesmo falou, todo mundo viu, repercutiu, inclusive com os torcedores. E ali você se mostrou ser um cara, né, brincalhão e com personalidade. Então, a pergunta que eu te faço é: o que você dá para prometer para o torcedor vascaíno? Dá para prometer gols, assistências, títulos? O que você fala para o torcedor? Agora não é mais uma live, é uma apresentação, mas mostrando a mesma personalidade. Prometo esforço, dedicação, trabalho, porque isso não é sobre o Lloyd, sobre um outro jogador, é sobre o grupo em si, sobre a equipa. Então eu prometo esforço, dedicação, profissionalismo e só isso. Obrigado, Lloyd.